A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa nessa noite. Antes de lermos o texto bíblico e entrarmos nele de uma forma mais próxima de nós para esse momento, quero caminhar com você em cima da motivação pela qual esse sermão está sendo pregado nessa noite. Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos chamado Mike M. cometeu suicídio. E ele tinha um carro amarelo, um Mustang 68, e no dia do seu velório, seus pais, seus amigos, decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para as pessoas que ali estavam, para que pudessem estar enfrentando problemas, seja de cunho emocional ou o próprio temor diante do que estava ali à frente deles. E essa ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio, e até hoje o símbolo dessa campanha é uma fita amarela. Inspirado nesse caso, o caso M, o Setembro Amarelo foi adotado em 2015 aqui no Brasil pelo Centro de Valorização à Vida, CVV, o Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Irmãos, ontem, dia 10, foi chamado dia de se estabelecer práticas e trazer à memória as práticas de combate a essa prática tão desastrosa, devastadora e que tem atingido muitos e muitos. Para que você possa entender um pouco mais, no mundo, a cada 40 segundos acontece um suicídio. Enquanto eu estou falando aqui com você nesses momentos iniciais, alguns óbitos já se levantaram. Essa é a terceira maior causa de morte na população economicamente ativa, acima de HIV, acima de acidentes e acima de guerras. Os homens apresentam um risco 3,8 vezes maior de suicídio do que mulheres, segundo o Ministério da Saúde. E dentre a faixa dos homens, a maior incidência está entre aqueles de 20 a 59 anos de idade, onde possui a maior concentração de tentativas ou efetivas concretizações desse mal. Queridos irmãos, o que nós podemos observar nesse tipo de situação? Em primeiro lugar, um sentimento de desespero. A gente não foi feito e a gente não assimila a morte como algo natural, como algo para o qual nós nos preparamos efetivamente. É totalmente antinatural, é uma quebra na nossa caminhada. A morte entra no mundo e nós sabemos, como crentes, por uma questão de desobediência ao Senhor. E desde sempre é antinatural, é algo que nos machuca a questão de lidarmos com a morte. E nesse caso desse mal, há um sentimento de desespero, uma possibilidade que não é enxergada de sair de uma crise, uma espécie de prisão e uma visão distorcida de que é necessária uma ação urgente, talvez uma ação abrupta para que haja o rompimento de um mal que está tomando conta daquele momento. Há também um sentimento de desamparo, uma solidão, parece que ninguém me vê ou pode me acompanhar num momento assim agudo de tristeza. Parece que há um sentimento de perdas irreparáveis. Não há como mudar dentro do coração, da mente de quem está sendo um possível autor de um atentado contra si próprio. Talvez a pessoa pense, eu já passei por tudo que podia, não tenho mais onde procurar ajuda ou a quem recorrer.
Parece que eu estou sempre sozinho e não tem ninguém que estenda a mão para mim. E, embora pareça o termo, há um sentimento de desesperança, junto com o desespero. Uma ausência de planos para o futuro, de sonhos, não tenho mais como mudar, não sei o que fazer. E isso, irmãos, há outros aqui que podem talvez falar de muito mais propriedade do que eu, irmãos ligados a essa área de saúde propriamente dita. Mas o que a gente vai observando é que há então uma mentalidade distorcida que faça com que a morte acabe sendo vista de uma forma diferente. Acabe sendo visto como talvez uma espécie de solução quando não é, uma espécie de escape quando não é, uma espécie de um fim de todos os males quando de fato não é. E aí eu quero perguntar para nós, irmãos, o que nós podemos aprender, como nós podemos, observando a nossa vida, nossa caminhada, nos situarmos nesses dias em que essa situação tem sido lembrada, levantada, como está minha vida, sua vida. E mais um pouco além, pessoas perto de nós, que talvez estejam imersas numa profunda dor, numa profunda angústia. Como nós podemos ajudar, estar juntos, de alguma forma, tentar fazer diferença nesse tempo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, então, no Salmo de número 23. E a partir desse Salmo, vamos buscar algumas das respostas que a palavra do Senhor nos traz para essa situação. Eu digo algumas porque a Bíblia é riquíssima. E nós veremos ao longo desse mês algumas palavras falando sobre esses males dos nossos dias. Se os irmãos observaram na narrativa do que tem acontecido, esse é um mal da nossa época, da nossa geração, do nosso tempo. Esse é um mal dos nossos dias. E eu creio, irmãos, que é pertinente nós observarmos a palavra do Senhor e a não só aprendermos com ela, mas trazermos ao nosso coração, para que, sendo capacitados por Deus, nós possamos nos tornar agentes de mudança, de ajuda, de transformação, nesses dias que nós estamos imersos. Palavra do Senhor, Salmo de número 23, um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós, foi lida, Senhor. E eu rogo, Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor nos conduza, ó Deus, pela Tua palavra, a ouvir a Tua voz, a Tua doce voz. Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe nessa noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. E que juntos, ó Deus, diante do Senhor, sejamos ministrados, sejamos, ó Deus, trabalhados. E que o Senhor, ó Deus, na Tua multiforme graça, desperte cada um de nós aqui, dentro das suas possibilidades, das suas vocações, dentro, ó Deus, daquilo que nós vivenciamos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter a nossa vida entregue, descansada no Senhor, mas temos o compromisso, ó Deus, de observar ao nosso redor e buscar, ó Deus, ser amparo, apoio para aqueles que estão ao nosso lado. Familiares, amigos, pessoas, ó Deus, com quem talvez a gente tenha pouco contato, mas que de alguma forma, se o Senhor nos trouxer, que nós sejamos bênção na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém, Senhor. Queridos irmãos, esse salmo,
ele não está entrelaçado com orações. Se você prestou atenção na leitura, ele também não apresenta nenhum tipo de queixa, nem misérias que, às vezes, o autor tenha o propósito de obter algum alívio. Mas esse salmo, ele contém em si uma expressão de gratidão, de louvor a Deus. Ele vem trazer, irmãos, para nós uma questão de uma luz que evidencia-se que foi composto, foi trabalhado, quando Davi estava vivendo um momento de muita alegria, um momento de muita expectativa pelo que viria, mas ao mesmo tempo um momento de paz. E alguns comentaristas trazem então que esse salmo fora escrito, irmãos, quando Davi então estava tomando posse do seu reino e vivia um tempo em que ele julgava estar com muita prosperidade naqueles dias. Ele estava usufruindo agora, como rei, de um tempo em que ele olha para trás e viu as vitórias que foram conquistadas. Ele olha para trás e viu tudo aquilo que ele passou e agora, como um rei, ele escreve um poema, uma canção que vai dizer da sua gratidão, do seu louvor ao Deus que lhe propusera todas aquelas coisas. E aqui eu quero destacar, irmãos, que embora Davi pudesse ter talvez a queda de olhar para tudo aquilo que estava diante dele, um reino, um povo, muitas posses, as situações do país num momento de estabilidade, Davi poderia cair ali e se pensar que ele, Davi, fora o causador daquilo tudo. Afinal de contas, já tinha vencido o gigante. Afinal de contas, ele tinha escapado da perseguição de Saul e de todos os males que aquele rei trouxera sobre ele. Ele já havia experimentado um momento de ter que fugir, se esconder, mas agora, plenamente convicto, plenamente rei, ele poderia olhar e dizer: como eu sou bom, eu venci todas essas coisas. Davi poderia, irmãos, pensar nas suas lutas hercúleas e imaginar que talvez ele fosse, de fato, alguém capacitado. Deus me chamou e me fez muito bom para isso. Mas quando nós olhamos para o Salmo, Davi começa, irmãos, a mostrar para mim e para você que ele não se via assim. Ao contrário, o que ele, Davi, nos mostra nesse Salmo é que ele é uma ovelha comum, uma ovelha que em nenhum momento ele diz se é branca ou se é preta, uma ovelha que em nenhum momento ele diz que é mais forte ou mais fraca, que tem algum tipo de proeminência das demais, que entrou naquele momento de prosperidade, de alegria, porque tinha algum mérito. Mas, ao contrário, e eu peço que você olhe para a sua Bíblia, Davi vai mostrar para nós, irmãos, de fato, que tudo o que acontece de bom, de maravilhoso, de vitorioso, não está nele, a ovelha, mas está em quem cuida dele, o pastor. Aqui, irmãos, nós começamos a olhar e podemos pensar qual é a expressão mais crucial, mais fulcral, mais decisiva de todo esse salmo. A pergunta é: quem cuida de Davi? A pergunta para mim e para você, talvez diante de situações das quais a gente se veja em encruzilhadas, a pergunta é: quem cuida da minha vida? Quem me tem nas suas mãos? Quem pode olhar por mim num momento de tamanha dor? A pergunta para alguém que talvez esteja sofrendo perto de você, que talvez você possa se aproximar e trazer ao coração dessa pessoa é: aonde você tem apoiado o seu coração? Davi vai nos responder isso no primeiro verso, nas primeiras palavras. Davi mostra, irmãos, aqui uma relação de vida, uma relação de experiências, uma relação em que ele, Davi, passou por tantas coisas e ele pôde vivenciar que Deus existe. Deus não é um Deus que está apenas no imaginário, apenas num discurso religioso vazio. Deus não é apenas uma expressão de talvez
utilitarismo de alguém que diz assim, se Deus quiser. Deus não está distante das pessoas, mas de fato Davi diz que ele existe, que ele está muito perto, que ele age, que ele se manifesta, que ele é pessoal. Ele é alguém que se dá a conhecer, tem características, fala conosco e nos ouve. E mais ainda, ele nos educa também. Davi começa nesse salmo, irmãos, dizendo, olha, quem é o que cuida de mim? Quem é o meu pastor? É o Senhor, e aqui no texto, no seu original, o Senhor, Jeová, Yahvé, aquele que detém todo o poder nas suas mãos. Ele é o pastor da minha vida. Ele é o cuidador que eu tenho. Por que Davi pode dizer isso, irmãos? E por que a gente vai ver que Davi se coloca como uma ovelha comum e não uma ovelha especial? Por que Davi se iguala à minha vida, à sua vida e à vida de qualquer outro, em qualquer tempo ou lugar? Por que Davi coloca os holofotes em Deus e não em si próprio? Coloca os holofotes naquele que é o pastor e não nas circunstâncias que estão ao redor? Porque Davi já havia experimentado isso. Alguns domingos atrás, irmãos, pregando aqui sobre o confronto entre Davi e Golias, 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, Davi é muito claro. Quando diante de Saul, ele tendo que lidar com a circunstância de se preparar para uma grande batalha, Davi estava ali sendo cobrado, contestado. Você não pode lutar com esse gigante, você não tem nem mesmo uma armadura que seja no seu tamanho. 1 Samuel 17, 37, Davi traz uma resposta que é poderosa diante de Saul e diante de nós nessa noite. Davi diz assim, foi o Senhor que me livrou das garras do leão e das do urso. Deus foi aquele que me livrou de animais muito mais fortes que eu, de animais muito mais potentes nos seus ataques do que eu em me defender, mas Deus, que é muito maior do que o leão, que é muito maior do que o urso, que é muito maior do que eu mesmo, Deus me livrou da garra desses bichos. E mais ainda, Davi traz a sua fé. Ele me livrará das mãos desse filisteu também. E diante disso, Saul então é convencido. Vai-te e o Senhor seja contigo. Queridos irmãos, diante daquilo que nós vemos então a partir do verso de número 1, eu quero expor para vocês 3 questões sobre o nosso Deus, que nós podemos não só aprender, mas vivificar nessa noite. E mais ainda, que nós não devemos guardar só para nós, mas nos esmerarmos, irmãos, em guardar para compartilhar com outras pessoas. Nos esmerarmos, irmãos, em ler esse salmo, trazer para o nosso coração e poder compartilhar com nossos filhos, com os nossos pais, com os irmãos ou com aquele parente que talvez esteja num momento que você pense, fulano está passando por uma braba e eu quero ajudar. Fulano está passando por um momento muito difícil e eu quero ter uma palavra para compartilhar com ele. E eu quero então compartilhar, irmãos, que a primeira questão que eu aprendo, olhando para esse salmo, no qual Davi diz, Ele é o meu pastor, e sendo Ele meu pastor, nada vai me faltar. Davi vai expor, irmãos, que Deus, em primeiro lugar, Ele existe como o Deus do universo e Ele se importa comigo. Eu tenho que dizer para as pessoas que estão em crises, existe o Deus que governa esse universo e Ele se importa com você. Os versos de 1 a 3 vão nos mostrar isso e eu peço que você observe. Irmãos, quando Davi declara o que ele desfruta naquele momento, e se você está com a sua Bíblia aberta, veja que Davi menciona pastagens agradáveis. A linguagem aqui é de uma ovelha que desfruta do melhor que um ambiente seja propício para uma ovelha. Se Davi estivesse falando aqui como um garçom, ele iria colocar a melhor situação que um garçom possa desfrutar. Se ele estivesse falando aqui como alguém da música no momento, ele iria falar que Deus o levava às melhores canções, às maiores melodias, aos instrumentos mais adequados. Mas como ovelha, ele vai dizer que Deus faz com que ele tenha repouso, descanso, alívio. Tem aquele momento em que ele sai da correria das demais ovelhas, sai do medo dos ataques dos lobos ou de outras feras,
Deus o leva a ter repouso, mesmo em situações adversas. Veja que ele menciona a questão de águas de descanso, ou seja, se nós pudermos, irmãos, trabalharmos isso numa linguagem que seja para nós nesse tempo, será que nós não podemos ver que nesses dias, irmãos, as pessoas estão procurando tempos de paz genuína, tempos de bonança no meio desse corre-corre que a vida nos empurra? Será que nós não podemos olhar, irmãos, e pensar que Deus pode nos dar tempos de fartura no meio de dias em que a gente observa tantas faltas e tantas pressões? Estamos num mundo, irmãos, ligado à angústia. Se tal país cortar o fornecimento de gás, uma parte do mundo quase que paralisa. Se um outro país não envia suprimentos para os demais, um tanto de gente vai ficar sem alimento e os preços sobem e isso ricocheteia para um lado, para um outro e todo mundo é afetado. Nós vivemos em dias, irmãos, que se nós não tivermos segurança por conta de policiais, a nossa vida passa a ser de nós olharmos para a nossa casa e pensar: eu preciso pôr grade aqui, eu preciso colocar um circuito lá para vigiar, eu preciso acordar mais cedo e observar, eu tenho que dormir antes, e a gente vai se cercando de preocupações, ao invés de pensar que talvez, se a gente aprender quem é o nosso pastor de fato, ainda que a gente viva em meio aos sobressaltos da vida, esse pastor está pronto a nos guardar e nos cuidar. O texto, irmãos, se você reparar, ele mostra que Davi não era uma ovelha predileta de Deus. E isso me chama tanto a atenção, irmãos, porque nós vivemos em dias em que, se a gente passa por uma crise e alguém vem dizer para nós assim: olha, eu queria compartilhar contigo, eu queria te mostrar o que Deus tem feito na minha vida. Normalmente, irmãos, a gente se sente um pouco constrangido porque as pessoas dizem assim: mas isso é contigo. Você não sabe o que eu passo. Isso é na sua casa. Você não sabe o que eu sofro no dia a dia. As pessoas estão tendo uma tendência, irmãos, a se verem sempre preteridas em relação às outras. Ah, fulano, porque é fulano, né? Ele tem peixe grande lá dentro, ele tem o QI, ele tem outras coisas que eu não tenho. Mas Davi não vai por esse caminho, ao contrário. Davi diz: olha para o que o pastor faz na minha vida. Olha para o que ele faz, olhe para ele antes de qualquer outra coisa. Sabe, irmãos, em relação às situações que muitas vezes alguém possa passar perto de nós, a gente precisa trazer isso ao coração. Olha, Deus faz. É Deus quem faz. Não sou eu que posso fazer algo de poderoso, mas o Senhor que fez isso por Davi é o Senhor que olha para a sua vida e para a minha vida. E esse Deus nos ama. Irmãos, situações de desespero, situações de abandono, situações em que eu me sinto impotente, aprisionado, às vezes essas situações vão se tornando gigantescas. É preciso olhar para a mensagem de: calma, não te faças nenhum mal. Você se lembra quem disse isso? Numa noite escura, numa prisão, quando um terremoto acontece e alguém está prestes a tirar a sua vida, uma voz grita lá de dentro: não toque em você. Estamos todos aqui. Meus irmãos, nós precisamos ter essa noção, esse senso de, às vezes, chegar para uma pessoa e dizer: olha, fulano, não faz nenhum mal contra você. Não levante a sua mão a te atacar. Calma, vamos tentar olhar essa situação de uma forma em que a gente possa pensar e ver o que está acontecendo de fato. Como isso chegou até aqui. Sabe, irmãos, quando a gente pensa que vivemos num tempo em que há tanta vaidade sendo exposta, há tanta gente sendo contaminada e cada vez mais imersa num egoísmo, num individualismo, em que todo mundo, irmãos, parece que geme contra o mal dessa geração, a ansiedade,
a angústia, as competições que estão aí, quem é o melhor, quem faz isso mais destacado. Disputa pelo corpo, quem tem o corpo mais sarado. Disputa por dinheiro, por posição, por sucesso, por destaque. E quando a gente para espremer tudo isso, a gente vê que isso tudo é fugaz, que isso tudo é muito volátil. Nesse tempo, querido irmão, talvez seja a hora de você dizer para alguém, ou de você ouvir da palavra de Deus: calma, eu quero ouvir você. Eu quero entender o que está acontecendo contigo. Calma, eu me interesso pelo que você está passando. Calma, não te faças nenhum mal. Você não está sozinho nessa. E eu queria perguntar, querido irmão, nessa noite, quando Davi diz que o bom pastor, o Senhor, faz repousar em pastos verdejantes, leva-o para as águas de descanso, refrigera a sua alma. Quando nós vemos isso aqui, irmão, será que eu e você já tivemos essa experiência de ouvir do Senhor que Ele nos dá também essas condições? Se não tivemos, por que não? Será que nós já nos colocamos em oração e dizer: Senhor, por que eu não tenho experimentado isso? Por que, Senhor, que o Senhor que é o bom pastor e eu não tenho percebido a Tua grandeza? Não tenho percebido que o Senhor está tão perto de mim? E mais, irmãos, quando estamos aí no dia a dia, no meio das nossas atividades, será que há alguém perto de nós que vai ouvir da nossa boca isso? Existe o Deus do universo que quer te dar repouso, descanso. No meio dessa correria louca que nós vivenciamos, há um Deus que quer cuidar do seu coração. Deus existe. Ele é o Deus do universo, porque Ele é o Senhor. O texto mostra isso, o Senhor. Ele não é um Senhor, mas é o Senhor. E Ele se importa comigo. Querido irmão, irmã, veja aqui no verso de número 3, o pastor concede o padrão dele. Ele concede o conhecimento e a experiência daquilo que é certo e que é errado. O texto diz, irmãos, que ele refrigera a alma do salmista, mas ele guia o salmista pelas veredas da justiça. Ele concede ao salmista um entendimento daquilo que é correto e daquilo que é incorreto, daquilo que é a verdade e daquilo que é mentira, daquilo que pode levar de fato a um futuro grandioso, concreto, verdadeiro, e daquilo que pode levar por alguns momentos de prazer, mas que logo se esvai e coloca a pessoa num sentimento de impotência, de perda, em que ela vai ter que talvez renunciar a alguma coisa, mas a gente tem que entrar e dizer: Deus pode cuidar de você e mudar o seu padrão. Ele faz isso porque Ele é um Deus que zela pelo seu próprio nome, como você lê no final do verso 3. O compromisso que Deus tem é tão grande e é tão santo, que não é porque Deus simpatiza conosco, mas é porque Ele, Deus, vela por aquilo que Ele é de fato. O nome do Senhor jamais pode ser arranhado ou abalado. E isso nos dá segurança, irmãos. E isso nos dá a questão de olharmos e pensar: Deus se comprometeu com Ele mesmo. Isso traz para mim que Deus jamais vai falhar. Porque se Deus tivesse comprometido ou pensando apenas em mim, qual o retorno que eu posso dar para Deus? Eu sou aquele que adora o Senhor quando as coisas estão muito bem, mas quando eu estou desanimado, aonde fica Deus na história? Mas esse Deus que vela pelo nome dEle, estando eu desanimado ou estando alegre, estando cada vez mais em boa caminhada ou em momentos dando aquela rateada, Deus não muda, Ele me ama e ponto. Mas há mais uma característica nesse salmo, irmãos, que não apenas me ajuda, mas traz para nós o sentido do quanto esse nosso Deus é poderoso.
Os versos 4 e 5 desse texto nos vão nos mostrar que o Senhor, que é o meu pastor, Ele me guarda diante do mal, diante dos adversários, diante das lutas, dos embates do dia a dia. Deus está conosco em todo o tempo. Se você prestar atenção, meu irmão, minha irmã, você vai ver que o Senhor Jeová, Ele sabe que nós passamos por situações de dor, de desafios. Talvez, irmãos, como o texto vai mostrar, situações tão agudas que nós vamos chamá-las de vale da sombra da morte. E aqui, irmãos, é fantástico, porque não há um padrão de vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, para mim, pode ser talvez uma situação de vergonha tão grande que eu fico pensando, não vou aguentar isso. Mas o vale da sombra da morte para o outro pode ser uma situação de uma doença e um problema de saúde que ele diz assim, não tenho como me livrar. E o vale da sombra da morte pode ser uma mãe orando para um filho que não volta para casa. E assim ela se sente tão angustiada, que pensa, diante de Deus eu não vou conseguir resistir. Irmãos, cada um de nós pode ter o seu próprio vale da sombra da morte. Mas louvado seja Deus que para Ele não existe o maior nem o menor, aquele que é mais agudo ou aquele que é mais grave. Deus é Deus em todos eles e sobre todos eles. Isso significa que Deus olha para mim na minha impotência, olha para o outro na sua saúde, olha para a mãe que olha para o filho, olha para o pai que está querendo paz dentro do seu lar. Deus é aquele que nos livra de todas as condições. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus só nos ouve naqueles momentos de clímax, de dor. Mas Deus é aquele que se preocupa com o que você está vestindo, se te aquece, se te protege. Quantas vezes nós pensamos que Deus só se importa, irmãos, com alguns irmãos que são mais ligados à oração, mais consagrados. Não, aquele irmão é diferente. Mas a ovelha diz aqui que o pastor, ele acompanha, mesmo naquelas situações em que parece que para os outros não tem nenhum problema. Aqui eu quero destacar então, querido irmão, que quando chamamos de um vale da sombra da morte, eu e você precisamos entender que em momento algum nós negamos que a dor é presente na nossa caminhada. Nós vivemos dias, irmãos, em que a nefasta teologia, chamada teologia da prosperidade, ela te proíbe de sentir dor. Rejeita isso em nome de Jesus. Nega. Você é cabeça, você não é cauda, você não pode admitir dor na sua casa. Mas como assim? Se um cara que é rei, se um cara que tem uma nação diante dele, que vive com um tempo de bonança, de grande prosperidade, se esse diz que ainda que ele venha passar pelo vale de uma sombra de morte, o pastor está ali com ele, por que que eu tenho que negar a minha dor? Por que que eu, às vezes, tenho que dizer para os outros, não está doendo nada, quando lá dentro eu estou arrebentado? Por que que eu tenho que dizer para as pessoas, levanta daí, rapaz, deixa de ser mole. Não, está fazendo beicinho. Por que, irmãos, que muitas vezes nós não nos aceitamos com as dores, com as durezas da vida? Por que que às vezes nós repreendemos aquele irmão que está na sua luta e dizemos para ele, rapaz, levanta daí, larga disso? Sabe, querido irmão, o bom pastor me guarda diante do mal, qualquer que seja o mal. E nessa noite, eu gostaria de lembrar a você que toda dor que você venha passar, Deus está do teu lado te contemplando. Toda dor. Deus jamais se esquece de você. Você, pai, que ora pelos seus filhos, Deus está te contemplando. Você, mãe, que ora pelo seu lar, que às vezes está cansada, saiba que Deus não se esquece de você. Você, meu irmão, minha irmã, que às vezes guarda para você que você está lutando com um problema de saúde.
Ninguém pode saber. Deus te conhece. E o Espírito do Senhor está do teu lado para te livrar desse vale de sombra de morte. Querido irmão, é preciso vermos que a dor do outro é uma dor que é dele e só ele sabe como dói. Só ele sabe. Só ela sabe. E é difícil lidar com isso, principalmente quando a gente está próximo e tem muitas experiências de cuidar dos outros. A nossa boca é tentada a dizer assim: eu já passei por isso, eu sei como é. E talvez até saiba mesmo. Mas como é, irmãos, especial quando a gente diz para o outro assim: me conta o que você está sentindo. Fala mais para mim. Queria ouvir de você. Como é especial, irmãos, às vezes, quando a gente, antes da gente já entrar, toma 10 aspirinas e tantos comprimidos disso, toma 20 copos d'água, antes da gente fazer qualquer providência, a gente dizer para a pessoa: olha, eu queria muito te ouvir, fala. Porque o falar é libertador. E ouvir a outra pessoa, irmãos, desculpa a expressão, mas é mágico. Traz cura. Traz aquela questão do valor. Despertar no coração de alguém e dizer: fulano está interessado naquilo que eu estou dizendo. E às vezes, essa é uma das avenidas que o Espírito Santo usa para que, enquanto alguém está se abrindo, colocando a sua dor, o seu medo, o seu dilema, as suas preocupações, ele, Espírito Santo, começa a gerar ali um sentimento de lembranças, de tempos que vieram, de batalhas que foram realizadas, de um Golias que caiu, de uma situação em que eu tive que entrar numa caverna, mas o Senhor me livrou ali dentro, e eu dei até um nome, a caverna agora vai se chamar Adulão. O Senhor me livrou daquilo, o Senhor impediu que diante da fuga dos prisioneiros eu tivesse atentando contra a minha vida. Irmãos, no ouvir e na experiência da gente se calar e dizer: fala, querido. O Espírito Santo pode trazer mudanças que a gente não sabe mensurar. Sabe, irmãos, o pastor, o Senhor, o nosso pastor, ele vem conosco nos nossos males. Quantas vezes, irmãos, nós temos tido um ataque do inimigo das nossas almas, um ataque do sistema vigente, para que nós pensemos sempre que estamos sozinhos. Que esse Deus, que é rotulado como Deus dos crentes, o Deus dos cristãos, esse Deus é a história da carochinha, ele não existe, não. É um mito de origem, como é trabalhado dentro da academia. É um Deus que deu corda nesse mundo e se esqueceu de nós. Nós estamos sozinhos aqui, como um grande filósofo que influencia muito a geração dos estudantes disse. Estamos sós nesse mundo. Nenhum de nós sabe onde vai parar, como diz uma canção popular. Mas, querido irmão, querida irmã, nós precisamos ser lembrados que Deus é um Deus atuante nesse tempo, como sempre foi, e um Deus que nunca se esquece de nós. Você nunca está sozinho, porque Deus está te olhando e está perto para agir. O Senhor é bom. E o Senhor me guarda diante do mal. Sabe, queridos irmãos, Ele é Deus poderoso para nos encorajar, para nos elevar diante das quedas. Mas, se for preciso, Deus às vezes nos carrega nos ombros, sem que a gente tenha noção que está sendo carregado, que a gente está sendo levado nas mãos do Senhor. Isaías 49 tem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Deus faz uma comparação dizendo para o povo dele: olha, pode uma mãe se esquecer do filho, mas ainda que isso viesse a acontecer, ou seja, Deus coloca ali um condicional do impossível, ainda que isso pudesse vir a acontecer, eu jamais me esqueci de ti, eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Isaías 49, 15. Irmãos,
Quando nós olhamos agora pela perspectiva desse tempo, do tempo que é chamado, do mês amarelo, daquilo que nós devemos ter como aceso diante de nós, Davi diz assim: eu não temerei mal nenhum. E por que ele tem autoridade para dizer isso, irmãos? Porque ele já havia experimentado o cuidado de Deus. Ele já havia experimentado a correção do próprio Deus. Davi vai falar aqui, irmãos, do bordão do Senhor. E o bordão era um instrumento que o pastor usava para dar umas cutucadas na ovelha. Na sua ponta ele tinha algumas questões mais fininhas, vamos imaginar aqui como se fossem alguns espetos, alguns espinhos. E aquilo ali, ao cutucar, fazia com que a ovelha saísse do seu estado de inércia, de imobilidade, de não estar prestando atenção no que estava acontecendo naquele momento. E por aqueles cutucões ela tinha que ir para frente, ela tinha que sair dali, ela tem que se mexer. E o bordão do Senhor, irmãos, às vezes, são alguns cutucões que nós tomamos do Senhor para dizer assim: abre o seu olho, olhe ao seu lado, eu estou com você. E cada vez que a gente toma, às vezes, uma cutucada do Senhor, irmãos, a gente já não está no mesmo lugar onde estava antes. Deus nos coloca para andar. Mas há uma outra questão que ele trabalha aqui, que é um cajado. E eu creio que a maioria de nós já viu, pelo menos nas historinhas do nosso filho. O cajado é uma grande vara e na sua extremidade há uma questão curva. E aquilo ali o pastor usa para trazer a ovelha de volta. Se o bordão tira ela da sua paralisia e faz com que ela ande, o cajado a tira do caminho errado e diz: vem para cá, a caminhada é por aqui. E o salmista diz então, irmãos, que o fato de Deus às vezes colocá-lo para andar, ou o fato de Deus às vezes trazê-lo para o caminho de volta, trazem consolo para ele. Por que traz consolo? Porque ele vê que não está andando num caminho errado mais. Que mesmo tomando um puxão no pescoço, né, não sei se você já teve uma experiência dessa, eu nunca tive, mas eu imagino que se alguém chegar e der algum puxão com força em alguma coisa assim, deve dar uma doída. Mas pelo menos agora eu estou de novo no rebanho. Trazendo para nós, irmãos, as situações duras dessa vida, elas podem nos mover para a direção de Deus, nos trazer de volta ao caminho que o Senhor tem para nós. Nunca despreze as circunstâncias que você está vivendo. Davi experimentou mais, querido irmão. Olha para o verso de número 5. Quando ele se entrega de fato, ele vai perceber algo mais profundo na sua jornada. Quantas vezes, quando a gente é perguntado, a gente diz assim: eu estou passando pela prova, estou no vale, Deus está me deixando lutar algumas coisas duras. Mas o que Davi percebe não é isso, irmãos. Davi, ele percebe que não era ele quem estava lutando, mas era Deus que estava lutando por ele. Era Deus que estava não só carregando Davi, mas fazendo algo que parece absurdo, se a gente pensar numa situação de dor, de contrariedade. Observe no seu texto, irmãos, o salmista menciona que Deus prepara diante dos adversários, ou seja, diante da situação de perigo, diante da contrariedade, Deus entrega para o salmista uma mesa. Mesa é lugar de comer. Mesa é lugar de se banquetear. Deus, diante das lutas, dá alimento, dá uma refeição para o salmista. Mais ainda, ele fala de unção, porque Deus unge a sua cabeça e enquanto está cuidando dele, o livrando, Deus derrama a sua unção. O que é isso? Deus derrama poder espiritual, ele se sente fortalecido, ele se sente amparado, ele se sente agora abraçado por Deus, ele começa a experimentar intimidade com Deus. Quantas vezes, queridos irmãos, em momentos de oração em que a gente está tenso, a gente está preocupado, a gente está clamando, mas a gente sente aquele calor, como se o Senhor estivesse ali dizendo: eu estou contigo e não abro mão de estar vencendo isso com você. E por último, irmãos, ele diz: o meu cálice transborda. Deus não nos dá pouco, Deus, trazendo vitória, faz com que ele possa transbordar, compartilhar daquilo que estava sendo servido enquanto o Senhor
lutava com seus adversários. Às vezes, irmãos, como crentes, bem dentro da nossa seara, bem dentro do nosso aprisco, usando a linguagem do Salmo, quantas vezes nós pensamos que nós é quem vencemos as guerras, que depende da nossa oração, que depende do nosso jejum, que depende da gente ser sempre forte, que depende da gente ter sempre a aparência de valente, aquele que domina tudo que vem contra ele. E Davi está dizendo, só depende de se entregar. Só depende de dizer, Senhor, quero lançar aos teus pés toda a dor que eu venho sentindo. Na nossa vivência, irmãos, como eu e você podemos aprender de fato a confiar em Deus? As palavras são bonitas, né? Preparas-me uma mesa, unges minha cabeça. Mas como isso é na prática, irmão? Em primeiro lugar, você começando a ter uma disciplina de oração. E quando falamos em disciplina de oração, irmãos, muitas vezes na cabeça da maioria de nós vem aquela questão, agora eu vou orar 1 hora por dia. Eu vou jejuar, como a gente viu um tempo atrás, um pastor aí que ganhou uma certa fama, 40 dias só na água. E aí o coração da gente diz, não dá. Mas que bom que o Senhor é o nosso pastor, né? Porque Ele recebe 10 minutos de você orando. Ele recebe aquele momento que só sai lágrima. E você diz, nada. Senhor, Tu sabes como vai meu coração. Deus recebe, querido irmão, quando você fecha a porta do quarto, se assenta e deixa só a sua mente falar com Ele. Isso significa, de novo, eu preciso lembrar você, querido irmão, que Deus está mais perto que você imagina. Mas talvez no seu medo, talvez nas coisas que você tem ouvido, você tem enchido o seu coração de que você tem que fazer e fazer e fazer e fazer e fazer e pagar e fazer e pagar. Talvez você tenha que malhar espiritualmente até chega um momento que você dá ordem ao mar e o mar vai se abrir. E Deus não está assim. Deus está dizendo para você, só vem. Só vem. Mas há um último ponto nesse texto, irmãos, que está no verso de número 6. Nós já ouvimos aqui, irmãos, que Deus existe. Ele é o Deus do universo e Ele se importa conosco, versos de 1 a 3. Ouvimos o salmista dizer, irmãos, que Deus está presente nos guardando diante do mal. Nós começamos essa conversa, irmãos, falando desse tempo, desse mês, a motivação desse mês. E eu espero que você esteja pensando como pode compartilhar com uma pessoa, como pode compartilhar com alguém que Deus está perto. E aí, quando a gente pensa em desespero, quando a gente pensa em receio, o verso de número 6 vai mostrar, irmãos, que o pastor é aquele que concede esperança e renova cada dia. Davi diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que eu observo em primeiro lugar nesse versículo, irmão, irmã? É que Davi novamente se vê como aquele que é o passivo, aquele que recebe a ação de Deus sobre si. Ele é aquele que ele enxerga Deus tocando nele de uma forma tão preciosa, tão poderosa, que ele declara, as ações de Deus vão me seguindo dia após dia. E de novo, não sou eu que sou bom demais para buscar, mas o meu Deus todo dia é bom para comigo. O meu Deus todo dia é gracioso para comigo. O meu Deus todo dia é misericordioso para comigo. E isso na prática significa duas coisas, irmãos. Deus te concede graça para que você olhe para esse tempo com um olhar mais altivo.
no sentido de ter esperança, no sentido de enxergar, mesmo no meio de uma humanidade tão doida, gente boa, gente que está do seu lado, igreja que está caminhando com você. Mas ele também tem outro aspecto, que é de ser perdoador, aquele que vem e limpa os nossos pecados, aquele que não fica lançando sobre nós fardos que a gente não aguenta carregar, mas a bondade, a misericórdia são ações de Deus no sentido de nos capacitar, mas também nos tirar do peso da maldade que às vezes nos assola. Quantas vezes, irmãos, aprendemos hoje pela manhã com o pastor Roberto pregando aqui, dizendo: olha, eu preciso ir até meu pai, eu preciso reconhecer os meus erros. E Davi traz assim: Deus é aquele que arranca os meus erros, que me limpa, que me perdoa, que me abraça, que estende a mão para mim, e isso continuamente. É como se eu andasse e o Senhor mandasse atrás de mim, sempre a bondade está junto, a misericórdia está junto. E se você está lendo a mesma Bíblia que eu, ele está mostrando, irmãos, que isso não é apenas para um momento, não é apenas para uma situação, não é apenas para hoje, mas o que está escrito na sua Bíblia? Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. O que Davi está trazendo aqui implícito, querido, é que há uma jornada em desenvolvimento. Mas tem mais um aspecto disso, que ele está dizendo: olha, se essas coisas vão me seguir, para me seguir tem que haver movimento na história. E isso significa, querido irmão, que eu posso dizer para alguém que está desesperançoso: olha, todas as coisas passam, inclusive essa dor vai passar, inclusive esse mal vai passar. E não foi só Davi que está trazendo isso aqui, mas o Senhor Jesus, ele diz assim: passará o céu e a terra, tudo vai passar. Mas tem algo que não passa, que é a palavra de Cristo. Aqui, meus irmãos, a gente vai vendo que o salmista vai apontando para tudo sendo passageiro, mas há uma eternidade que pode ser de glória, pode ser de vitória, pode ser de amor realmente borbulhando dentro de nós, um amor que só Deus pode colocar. Aqui, Davi vai mostrando, irmãos, que para que isso vá acontecendo, a última frase do verso de número 6 precisa ser uma realidade. Na sua tradução está escrito: eu habitarei na casa do Senhor. No seu original, a tradução admite essa expressão. Mas há algumas versões, e no hebraico isso é favorecido também, que trazem a expressão: e eu voltarei à casa do Senhor todos os dias. E se você observar, você vai ver que é a mesma questão. Eu habitar num lugar, ou eu estar naquele lugar voltando constantemente todos os dias, trazem um resultado que é o quê? Eu estarei na presença de Deus todos os dias. Eu voltarei para sempre ser alimentado, fortalecido, perdoado, cuidado, experimentar a bondade, o amor, a misericórdia, a bênção de Deus, a intimidade, a alegria, o poder do Santo Espírito, tudo isso a cada dia sendo renovado. Quem não quer isso? Quem não quer isso, querido irmão? Como eu e você podemos ver isso, na verdade, na prática? A Bíblia nos mostra que esse salmo não está restrito aos dias de Davi. Quando você vai para o Novo Testamento, principalmente no livro de João, houve alguém que disse assim: eu sou o bom pastor. E esse alguém é Jesus. Quando nós pensamos, irmãos, no modelo de alguém que pode cuidar dos outros, muitas vezes nós pensamos em pessoas como nós. E louvado seja Deus quando a gente se lembra de gente assim. Mas antes de qualquer outra coisa, o padrão mais alto, aquele que de fato é o que nós devemos olhar, é aquele que disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi Jesus quem fez isso por mim e por você naquela cruz. Se eu e você queremos conhecer o amor de Deus de verdade, nós devemos ir até a cruz de Jesus.
Nós devemos entender, irmãos, que não foi homem nenhum que morreu por nós, senão o Filho do Deus vivo. Nós devemos entender, querido irmão, que ninguém nos ama como Jesus nos ama, porque o amor dele fez com que ele de fato se entregasse até a morte, obediente àquilo que era o propósito de Deus para que houvesse redenção e morte de cruz, a morte mais humilhante, mais vergonhosa, a morte mais horrível que alguém poderia passar. Se eu e você, irmãos, queremos aprender de fato e consolar pessoas, nós devemos mostrar a essas pessoas, sejam parentes, amigos, ou seja alguém que a gente nem mesmo conhece, que o bom pastor, o Senhor Jesus, está acessível a ele, a ela e a nós nessa noite. E eu queria encerrar essa palavra, queridos irmãos, trazendo, em primeiro lugar, uma pergunta para a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes nesses dias a gente se vê cansado, sobrecarregado? A pergunta é, nós temos ido até Jesus? Nós temos buscado a presença de Jesus? Há uma competição muito grande, porque grandes portais da internet fazem competição com esse livro aqui. E embora falem desse livro, na realidade, muitas vezes eles levam você a apenas se alimentar de novos vídeos, de novos tutores, de novos coaches, mas talvez não tenham te levado até Jesus. Jesus é real. Jesus está aqui nessa noite. Muitas vezes, queridos irmãos, nós queremos viver em verdes pastos, como a ovelha deseja. Queremos as águas de descanso. Mas por que não vamos até Jesus? Queremos ver isso em nossos lares, irmãos. Por que não levamos o nosso lar até Jesus? Queremos ver nossos amigos sendo curados. Por que não compartilhamos com os nossos amigos sobre Jesus? E eu queria te convidar nessa hora a falar com Ele, com o Senhor Jesus. João capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançá-lo fora. Queria convidar você, querido irmão, a fechar um pouco os seus olhos e pedir que o Espírito Santo de Deus esteja te movendo, mostrando como é que tem sido a sua caminhada de vida. Talvez você nunca chegou no extremo de pensar em atentar quanto à sua caminhada. Mas quantas vezes, diante das lutas, você correu para tantos lugares, menos para os braços daquele que mais te ama e que de fato pode transformar a sua caminhada? Talvez você, iludido, pense, isso é um lugar comum, todo mundo fala de Jesus. Mas o crente é tão falso que ele fala e vive pouco. Mas então, em nome de Jesus, talvez é a oportunidade de você mudar isso, começando a viver você mesmo um tempo novo. Eu queria que você pensasse na sua família, em orar por eles. Só você sabe como o barco está andando. Como é que estão as suas relações? Queria que você pensasse no seu local de trabalho. Ninguém melhor do que você para falar de lá. Como estão as coisas? Queria que você pensasse nessa cidade nossa. Nós temos visto, vivido, mas como nós temos agido? O que as pessoas ouvem? O que elas ouvem da igreja? Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Porque, de fato, nós temos o bom pastor e o Senhor é o nosso bom pastor. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando a nossa fé, ó Deus, é tão rasa, tão limitada, o Senhor nos ama, o Senhor nos toca, o Senhor nos salva, o Senhor nos ajuda.
Ah, Deus, muito obrigado, Pai, porque em dias em que a gente ouve tantas coisas, em dias, ó Deus, de tanta inimizade, tanta disputa, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos dá refrigério, descanso. O Senhor é aquele que luta as nossas guerras, vence as nossas dores, e a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem, e nós podemos voltar à tua casa todos os dias. Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalha na minha mente, no meu coração. Trabalha na mente, no coração dos teus servos aqui nessa noite, Pai. Para que, ó Deus, no menor sopro contrário, a gente erga os olhos para o Senhor, ó Deus. E a gente clame, a gente busque, a gente deseja, ó Deus, a tua presença conosco. Senhor, o Senhor em toda a tua palavra, o Senhor nos dá versículos, ó Deus, que nos dizem para clamar a ti, para te buscar, para bater, para chamar, para orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesses dias, ó Deus, cada vez que nós observarmos uma propaganda desse Setembro Amarelo, a gente seja lembrado, Pai, que o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor de fato, ó Deus, nos dá a guarda de que nada nos falta. O Senhor tem nos dado, ó Deus, como diz o teu servo Pedro, todas as coisas, para que, ó Deus, nós vivamos vida correta, vida confiada, vida na tua presença. Pai, em nome de Jesus, sobre aquele que está desanimado, desanimada entre nós, estende a tua mão de graça, de amor, de poder, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, renova em nós a esperança e a alegria, Deus, de saber que nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor está conosco, o Senhor está com o irmão que nos assiste pela internet, o Senhor está, ó Deus, perto da nossa cidade. O Senhor tem estendido a tua mão para nós. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus eterno, traz de novo, Senhor, aquela confiança, Deus, que não é que nós estamos confiando em nós mesmos, mas aquelas palavras que nós declaramos, que confiamos em Ti, e o Senhor é o nosso Deus, e a Tua graça, ó Deus, é superabundante, e o Senhor vai nos levando adiante, o Senhor nos retorna, nos levanta do pó. O Senhor é bom para conosco. Pai, abençoa o teu servo e a tua serva aqui, Pai, a família de cada um, ó Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Ó Deus, traz o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Traz, ó Deus, a paz no casamento, ó Deus, e a conversa, o perdão, o renovo, Pai. Ó Deus, nesses dias em que muitos falam de crise, Senhor, que em cada lar aqui possa haver o bálsamo do Senhor sendo derramado. E, ó Deus, abençoa a nossa cidade através da Tua igreja, Pai. Nós temos aqui empresários, nós temos irmãos, ó Deus, que estão nas fábricas, nós temos irmãos que estão no comércio, nos serviços, temos irmãos, ó Deus, na rede bancária, na rede de saúde, nas escolas. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um seja bênção por onde passar, Deus. Que essa cidade, ó Deus, seja salpicada com a Tua graça. E que em nome de Jesus, ó Deus, possa haver gente boa circulando nessa cidade. E a Tua bênção, e a Tua bondade, e a Tua misericórdia percorrendo as ruas dessa nossa terra, para a glória do Teu nome, Jesus. Deus, abençoa a Tua igreja e cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: seja abençoado, meu irmão, minha irmã.